Olá, meu nome é Andréia Mello, eu sou consultora de vendas aqui na Elevato Matriz e hoje eu convidei para um bate-papo super especial a nossa super parceira, arquiteta Simone Velho. Bom, meu nome é Simone Velho e eu sou arquiteta há 8 anos e trabalho muito então com a parte de interiores residencial. O que acontece? Uma das nossas grandes dúvidas, né, então, é em relação ao formato, aos formatos de revestimentos que nós temos hoje no mercado, né? Como aplicar esse revestimento nos ambientes dos clientes. Então, os clientes já trazem essa dúvida. Simone, poxa, a minha cozinha é pequena, mas que tipo de revestimento, qual o tamanho de revestimento que eu vou usar, né? E aí a gente sabe, com essa gama extensiva, o cliente muitas vezes já vem focado em algum formato, que é o formato que ele conhece, mas não necessariamente seja o formato é o correto, que é o certo para o espaço dele. Mas existe formato certo para tal ambiente? Não, gente. Acho que essa é a grande resposta. Não existe um tamanho adequado, mas existe sim uma composição dessas peças para o que melhor vai se adequar para aquele ambiente, para a melhor composição de formato. Mas se tu pôr um revestimento 1,20, né, num banheiro, muitas vezes as pessoas têm o receio de colocar um revestimento 1,20 por 1,20 num banheiro, acha que pelo banheiro ser pequeno, o ideal é colocar uma peça pequena. Aí entra a jogada que eu até quero mostrar para vocês, trouxe aqui alguns exemplos, obras, né, de projetos que estão em andamento para vocês visualizarem um pouquinho de como nós trabalhamos esses revestimentos. Isso é bem recorrente, né? Se os clientes eles chegam até nós e realmente essa dúvida eu acho que ela é 100%, porque hoje o meu ambiente é pequeno e eu tô chegando na loja e eu tô visualizando já logo que eu entro um piso de 1,20 por 1,20. Assusta que as pessoas ainda vêm com aquela ideia do piso de 45 por 45, nós pegamos muito essas situações, né? E hoje o menor piso que nós temos em loja é 60 por 60, que já é um piso que a gente não tá mais utilizando nem tanto, é um piso né? mais tão comercial. Não é mais tão comercial. E aí eles se deparam com formatos de 90 e de 1,20. Claro que hoje acho que o 90 se tornou o novo queridinho, né, nas escolhas, mas o 1,20 por 1,20 e os demais formatos que hoje nós temos, eu acho que eles vêm sim para ser o novo 60 por 60, para ele tomar então essa residência, para ele ir desde ambientes maiores até os menores, para ele entrar na lavanderia e para ele entrar no banheiro, para a gente poder diversificar e fazer vários ambientes, né, mesmo sim. E assim trouxe então alguns projetos maravilhosos dela, que mostra exatamente essa transformação, mostra então o uso desse porcelanato entrando em vários ambientes diferentes, com várias ideias de usos diferentes. E eu vou pedir então que tu mostre para nós. Eu queria também que, né, se possível, tu falasse um pouquinho como é que foi então a criação desse projeto, como é que tu fez teu briefing junto com teu cliente, né, para que as pessoas também tenham esse início, né, para que eles possam ver que a transformação ela é possível, que ela é renovadora em todos os sentidos, né, não só da casa, mas também a renovação do ser, né, que hoje a gente quer renovar de dentro para fora e nos nossos ambientes. Exatamente. Bom, eu vou trazer para vocês aqui o projeto NV. Eu vou passar rapidamente por ele para explicar um pouquinho de como ele foi concebido, tá? A minha cliente, ela tinha uma cozinha retangular, uma cozinha muito estreita e com um revestimento muito antigo, né? Era uma cozinha de, acho que 1980, 1970, mais ou menos, vem essa cozinha. E ela me procurou com essa ideia de renovar esses ambientes, que essa cozinha ela já não se adequava mais a hoje. A vida dela, né, atendia a demanda dela nos dias de hoje. Então, modernizar completamente, e a gente foi bem ousado aqui nesse revestimento. Nós escolhemos um revestimento bem ousado, bem que atendesse a expectativa dela, através de uma conversa durante o projeto, através de um briefing durante o projeto. Nós identificamos alguns pontos essenciais e esses pontos nós começamos a inserir nessas escolhas dos revestimentos, a inserir dentro do projeto, e do projeto a gente traz para a loja e a gente vai especificando. Muitas vezes eu já venho antecipadamente
aqui na loja. Junto com a Andréia, a gente faz uma pré-seleção de revestimentos para a cliente já chegar aqui e já ter um norte. Muitas vezes o cliente gosta de olhar mais opções e algumas vezes ele já fica ali nas peças que eu escolhi. O que eu sempre gosto de mesclar e deixar bem claro, né? Eu sempre também converso muito com a Andréia sobre isso. Eu não gosto de limitar o cliente às peças que eu citei, por exemplo, no projeto, né? Eu gosto de dar as opções, o cliente olhar e ele se ambientar com essas peças. Eu acho super importante ele ter essa liberdade, que quem vai conviver, né, dentro daqueles espaços, quem vai estar ali todos os dias é o cliente, né? Cabe a mim, claro, toda a orientação, e a Andréia também toda a orientação de material, instalações, desenhos, né, e combinações. Cabe ao cliente gostar deste revestimento. Então, a cozinha NV, ela traz isso, ela traz essa modernidade, porque nós tínhamos revestimentos de 40 por 40, os 20, antigos 20. Ladrilhos ali de 20 por 20, então eram peças muito pequenas. No piso, nós tínhamos um revestimento e na parede nós tínhamos outro revestimento. Qual foi a nossa ideia? Nós colocarmos um revestimento, então, de piso-parede, tá? Um revestimento que fizesse, então, tivesse uma continuidade e ele fosse uniforme. Com isso, nós usamos um revestimento que desse um tchan, né? Que chamasse mais atenção. A cliente gosta dessa pegada mais forte, dessa pegada mais intensa, né? De realmente mudar e dizer assim, eu fiz uma outra coisa, eu quero ser ousada. Ela é uma cliente ousada, então nós trabalhamos toda a cozinha dela numa paleta de preto com cinza e a gente buscou também trazer isso para o revestimento. E o formato do revestimento que nós usamos foi 1,20 por 1,20. Então é um formato maior. E o que acontece? A cozinha dela é retangular. Então esse formato maior, ele nos permite menos juntas e amplia o espaço. Então a cozinha dela ampliou, trouxe uma amplitude, né, Deia? Cida, deixa eu te cortar só um pouquinho, porque tem uma curiosidade em relação a esse projeto, né? São duas coisas. Primeiro, que a cliente adora preto, né? Exatamente. Ela podendo, ela coloca preto em tudo. E segundo, que ela já é uma senhora de uma certa idade, né? Ela tem 80 anos, gente. Então pra te ver assim que a modernidade, ela atende a qualquer idade, né? Então a necessidade da renovação, ela tá desde mais jovem até a pessoa com mais idade, quer realmente viver algo diferente. Quer sair do padrão, daquilo que pelo menos se criou uma cultura de ser um padrão, né? Então, e dá para fazer e fica lindo. E o antes e depois dessa cozinha é extraordinário, porque apesar do piso escuro, aumentou muito, né? Pelo menos pela imagem ali, a gente percebe que tu tinha um ambiente que parecia estar menor e mesmo com porcelanato, que é outro medo também, né? Dos clientes, eu não quero escurecer, eu não quero que o ambiente fique um ambiente pequeno. E ali um porcelanato super marcado, um porcelanato mais escuro, e ele não trouxe nenhuma dessas sensações, né? De achatamento ou que ficou um ambiente escuro. Claro que depois envolve todas as outras questões do projeto, que é a combinação com os móveis e iluminação, que eu acho que isso também é um fator determinante, né? Mas assim, maravilhoso o projeto, ficou lindo. Demais, ela amou. Demais. E aí justamente isso, nós usamos os tons mais escuros justamente porque ela gosta desses tons mais escuros. E aí tem um detalhe aqui que eu costumo sempre trazer, né? A mudança do ambiente, a mudança do espaço, ele interfere, não é só na estética, né? Não é só no trabalho que está acontecendo ali, não é só no visual, no ímpeto visual que a gente tem no dia a dia, mas é um trabalho que interfere no emocional. Ele interfere diretamente no nosso psicológico. Então, não ia adiantar eu trazer aqui para ela um projeto todo branco, né, todo claro. Não, embora o espaço seja um espaço mais compacto, sim, eu procurei atender, né, a necessidade dela, atender o gosto dela de trazer esse projeto nesses tons mais escuros, com essa pegada desse revestimento mais impactante, mas que ela ficou extremamente feliz, extremamente satisfeita. Ela estava muito
feliz aqui na loja fazendo a escolha dos revestimentos. E quando ela bateu o olho e gostou, foi aquele ali. Não teve outra opção que nós trouxéssemos que ela ia querer trocar, porque eu lembro que eu até, na época, eu até falei, quando eu vim fazer a pré-seleção dos revestimentos, eu falei assim, eu adoraria que ela escolhesse esse daqui. É verdade. E aí, quando ela chegou, eu falei, o que tu acha desse? Que na outra vez que nós viemos na loja, eu olhei e falei assim, o que tu acha desse revestimento? E ela disse assim, Simone, adorei, é esse aqui. E ela era muito decidida, tá, gente? Muito decidida. Ela olhava e era aquilo ali. Então, ela já decidiu por esse revestimento e a gente foi super ousado, colocamos, tá? E ficou, né, lindo. Hoje a cozinha dela já tá toda pronta, montada. E tem um ponto, tá, pessoal, bem importante, que pra trazer aqui, né, Deia, que é o revestimento acetinado. Eu até gostaria que tu explicasse mais tecnicamente sobre esses revestimentos acetinados no piso, polido, né, e acetinado, pra gente poder... Pois é, né? Claro que tudo é uma questão de gosto, né? Alguns produtos, eles não são recomendados para alguns ambientes. Por exemplo, o piso polido de alto brilho, né, pessoal? O que acontece? Ele é um produto que pode se tornar escorregadio. Então, na hora de especificar, a gente tem que ter esse cuidado, né, pensar no dia a dia do cliente, o que é a necessidade desse cliente, a questão da idade, se tem criança, se tem pet, tudo isso é importante. Então, o piso acetinado, a gente tem utilizado ele muito na área de lavanderia, cozinha e banheiros. Até eu coloco assim como uma exigência, né, pessoal? Por quê? Porque é responsabilidade, né? Nós temos que ter essa responsabilidade com o nosso cliente de, na hora de recomendar um produto, a gente fazer uma recomendação correta ou deixar bem avisado sobre as possíveis consequências, né, de tu estar fazendo uma escolha de um produto que talvez não encaixe naquele ambiente, né? Então, assim, cozinha, chão de banheiro, lavanderia, eu recomendo sempre um produto acetinado. Não quer dizer que ele nunca vai escorregar, não quer dizer, né, que a gente vai dar ali total garantia de que nada vai acontecer, mas a gente fica mais seguro de que está recomendando um produto mais adequado para aquele cliente, né? Então, hoje a gente tem diversos acabamentos de revestimentos, a gente trabalha com o polido, com o acetinado, com o externo e com o satin, que uma das nossas marcas tem, então, essa nomenclatura no produto deles, que é um produto levemente polido. E o próximo projeto que a Sil vai falar para nós agora, que é um projeto maravilhoso também. Não tem como dizer que os projetos delas não são maravilhosos. Eu não tô aqui puxando o teu saco, né? Tá? Eu não tô aqui puxando teu saco, mas assim, realmente esse projeto, ele ficou além do que a gente imaginou na hora das escolhas, né? Na hora das escolhas a gente realmente achou tudo muito belo, mas depois de pronto ele superou as nossas expectativas, a minha e a tua também, com certeza. E nós tivemos então essa questão nesse projeto, né? Se conta um pouquinho, fala um pouquinho mais para nós, né? Essa cliente também tinha uma questão ali e assim vai explicar para nós então melhor. Bom, então assim, pessoal, saindo do apartamento NV, né, ali da cozinha, que a gente trouxe os detalhes dos revestimentos, né, que foi uma reforma, então, de uma cozinha muito antiga. Nós vamos agora para o apartamento R+CE, tá? Foi um apartamento concebido na planta, um apartamento onde ele já veio pronto para nós trabalharmos e colocarmos os revestimentos. Na hora de fazermos as escolhas do revestimento, agora eu vou falar especificamente do banheiro da suíte casal, tá? Na hora de nós fazermos essas escolhas para o banheiro dela, nós selecionamos algumas peças e nós gostamos muito de um revestimento onde ele tinha o acabamento satin, tá? Que a Deia até acabou de comentar. Porém, a minha cliente, ela tem um problema no joelho, ela já sofreu, né, uma cirurgia. Então nós temos que ter um cuidado muito minucioso na hora de escolher o revestimento para o piso, que não poderia ser um revestimento polido, por ser bem escorregadio, né? E nós achamos também que o revestimento satin para o piso, ele também não estava tão seguro para ela não se sentiu segura, né, com esse revestimento para aplicar no... E aí, o que a gente teve que fazer? Porque a nossa ideia inicialmente era usar um revestimento para a parede e o mesmo revestimento, ele, né, viesse para o piso. Como o exemplo ali da cozinha NV, né, que nós revestimos a parede e desceu para o piso. Era uniformizar, né? Exatamente. Revestir todo esse banheiro, piso e parede com o mesmo ter produto. Algo bem atemporal, bem clean com o mesmo revestimento. Porém, como esse revestimento nós só tínhamos no acabamento satin, nós tivemos que escolher um outro revestimento para fazer o casamento com ele no piso. E que, além dele ser acetinado,
né, para pôr no piso, ele deveria ter o mesmo formato que o outro revestimento da parede. E aí nós tivemos um grande desafio, porque a gente tinha que conciliar o problema da cliente, né, que isso é muito importante, a gente prestar atenção nos problemas dos clientes, prestar atenção o que o cliente nos traz de problemas, de situações que eles colocam e nós tentarmos resolver e solucionar. Do dia a dia, né? Exatamente. Porque eu poderia dizer para ela, não, vamos colocar o satin e vai ficar ótimo. Só que eu não estaria atendendo uma necessidade dela como arquiteta, não estaria prestando atenção no dia a dia dela. E não é isso que nós queremos. A gente quer cumprir todos os requisitos ali do projeto, não só em estética, mas em funcionalidade. Eu acho que esse é um item muito importante. Com certeza. Tá? Então, nós fizemos uma pesquisa aqui, trabalhamos muito, né, Deia, para nós encontrarmos um revestimento que fizesse uma composição com o revestimento da parede. Então, nós colocamos no piso, nós colocamos um revestimento e na parede nós colocamos outro. E, pessoal, na hora, fechou aqui, que tá pronto, ficou lindo. Tu nem presta atenção porque a gente fez uma composição na parede de um marmorizado, mas no piso nós colocamos um tom neutro. E esse tom neutro casou muito bem. E nós acabamos usando todos os metais, também no preto. Então colocamos a atenção em outros pontos. Harmonizou. Harmonizou. E tiramos a atenção do piso. Então ele chamou atenção em vários quesitos e ficou tudo harmônico. Foi um ótimo casamento, a gente costuma dizer. E o que acontece? Além de estético, além de bonito, ele ficou funcional também. Porque a cliente agora, ela pode pisar, enfim, no piso sem ter o receio de resbalar, né, Dé? Não tira o cuidado. Tem que ter o cuidado. Tem que ter o cuidado. Sempre ter o cuidado, né? Se tiver um pouco mais úmido, sempre ter o cuidado no pisar. Foram 3 momentos, né, para esse banheiro, né? 3 momentos de escolha. E em alguns momentos até pensamos em desistir, mas que bom que ela não desistiu. Que bom que ela não desistiu. Que bom que a gente encontrou um produto, então, que se adequou e ficou perfeito. No meu ver, ele ficou perfeito, esse casamento entre o piso e parede diferente. E eu tô muito feliz que o resultado foi sensacional. Ficou, como eu já falei, né? Mas ele ficou bem além do que eu imaginei que ele ficaria. Ficou muito bom. Até foi uma questão, tá, gente? Que esse é um dos pontos que eu acho muito importante. Quando a gente foi fazer os testes aqui na loja, né? Eu sempre peço muito pra Deia pra levar esses pisos pra claridade, né? Porque a gente tem uma iluminação aqui dentro do espaço, uma iluminação dentro da loja. Porém, o ambiente que ele vai ser inserido vai ser uma outra iluminação. Então eu sempre peço, Deia, vamos levar esse piso lá pra frente, vamos levar pra rua, vamos trocar a iluminação pra gente poder enxergar as diferentes cenas, os diferentes cenários que ele vai criar, né? Então quando a gente decidiu por colocar um piso na parede e um piso no chão e eles não serem iguais, né? A gente tenta aproximar o fundo desse revestimento com o fundo do outro revestimento, né? Pra fazer um jogo ali. A gente olhava e dizia assim, mas ainda não está... Não estava perfeito. Não estava perfeito. Não tá 100%, mas foi o revestimento que mais casou. Um puxava para bege, outro puxava para cinza e olhava de longe, parecia que ia dar certo. Quando encostava não dava certo de jeito nenhum. Exatamente. E o que acontece? Esse foi um desafio de casar essas tonalidades, mas também o desafio dos medida. Formatos, né? Das medidas ali que a gente... Porque como um revestimento era uma marca, possuía um formato. Teve isso também, pessoal. A gente teve que combinar marcas diferentes. Exatamente. Então, não quer dizer que uma marca, ela vai ter todas as combinações perfeitas, né? Nem sempre os tons se encaixam. Então, a gente teve que buscar em outra marca e a gente conseguiu, né? Com bastante sacrifício, mas a gente conseguiu. Mas aí tem uma outra jogada que eu acho aqui super importante e que tem uma interferência muito grande nos projetos, tá? A gente trabalhou muito nessa questão e, bom, optamos, o melhor casamento de revestimentos foram esses dois, vamos levar eles. Mas o que fez a grande diferença também aqui? A iluminação. Então, pessoal, tem um detalhe, quando nós vamos escolher os revestimentos, é importante a gente ter um pouco dessa noção de iluminação, de jogo de iluminação, porque nós aquecemos a iluminação
iluminação lá, ela tá toda 3000, tá? Que é aquela iluminação mais amarelinha, mais quentinha. Então ela deu uma aquida no geral nesse espaço. O que muda a tonalidade do revestimento. Então, e também a disposição, né, das luminárias. Então é importante a gente fazer a escolha do revestimento e quando nós temos que fazer esse casamento de peças diferentes, pensar também em conjunto na iluminação. Porque o projeto, né, a arquitetura em si, ela é um conjunto de acabamentos, um conjunto de itens que traz o produto final. Não dá pra gente pensar separado. A gente tem que pensar tudo no coletivo. Tá? A gente tem que pensar sempre na união das coisas, exatamente. né? Como elas vão se conectar, como elas vão se encaixar. Exato. E como que isso vai funcionar para o cliente no dia a dia. Exatamente. Esse projeto tem mais, né? Uhum. Tem mais. Então a Sil vai mostrar para nós a próxima imagem. Eu vou trazer aqui para vocês. E ela vai explicar por que ela está trazendo para nós, que é a sequência. Nós depois vamos ter mais um outro projeto ainda. Tu quer falar do... Tu quer falar mais daquele projeto que a gente estava falando, mostrar a lavanderia ali, que tu tinha algo para falar ali também em relação à medida da peça, mesmo sendo uma lavanderia, né? Tá. Depois a gente pode falar rapidamente como é o mesmo produto. E o mesmo produto também, gente, ele entra em vários ambientes, tá? Ele não fica exclusivo para sala, ou para o dormitório, ou para cozinha e para lavanderia. E eu acho isso muito legal nos projetos da Si, porque ela faz essa integração. E então fica uma sequência, né, do produto e valorizou muito nesse projeto. Nas imagens vocês vão conseguir perceber o quanto valorizou a lavanderia, que às vezes é um lugar que fica um pouco mais esquecido nos projetos, né? Às vezes a pessoa não, né, por seus motivos próprios não quer investir tanto, mas a Sil vai mostrar e vai explicar para vocês vão ver o quanto ficou interessante, até porque tem ali uma união, né, uma sequência ali que era importante valorizar a lavanderia nesse projeto. Conta para nós. Bom, esse aqui nós seguimos então no projeto R+C, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as escolhas que nós fizemos para o restante ali do apartamento, falando mais basicamente do espaço de estar, jantar, cozinha e lavanderia. Quando nós viemos até a loja para fazer as escolhas, a cliente veio em mente que ela queria mais ou menos uma peça 90 por 90. E aí eu falei, o teu projeto entra uma peça de 1,20 por 1,20. Aí ela assim, Simone, mas é muito grande uma peça de 1,20 por 1,20. Daí eu falei assim, não, tu vai ver, tem que ser 1,20 por 1,20. E aí ela começou a olhar a peça de 90 por 90 e a gente colocando ali no chão as peças de 1,20 por 1,20. Quando ela viu a 1,20, ela disse, não, realmente, tem que ser 1,20. Tá muito grande, mas tem que ser 1,20. Aí nós selecionamos e aqui, em específico, nós pegamos também uma peça que tem detalhes. A gente não queria uma peça lisa, né? A gente queria que tivesse um toque especial, que trouxesse uma diferenciação da antiga casa da cliente, né? E que trouxesse também aquele requinte. E o que a gente trouxe? Uma peça, então, mais trabalhada, com veios, harmônica, mas com os veios. E a ideia era nós usarmos, então, nesses espaços sociais, entrar na cozinha e lavanderia, subir nas paredes. Então, a gente trazia aquele sistema de piso-parede, também pela questão de aproveitamento da peça e em casamento com o restante do projeto. Porque, para vocês terem uma noção, pessoal, nós não escolhemos o revestimento separado, aleatório. Nós temos um projeto que nos guia, né, que nos dá orientação, tudo o que a gente está fazendo para a gente fazer escolhas assertivas. Porque eu não posso escolher o revestimento de uma tonalidade se eu não sei o que vai estar acontecendo dentro da minha cozinha, quais são as prévias de cores que eu quero usar. Então, nós inserimos esse revestimento em toda a parte da sala, ficou lindo, ele trouxe todo um toque, assim, especial, textura, ele é um revestimento que possui uma textura muito gostosa. A gente usou também no acabamento acetinado, particularmente o acetinado, ele mostra mais, assim, né, ele traz mais o veio da peça. Então, a nossa ideia era essa, e justamente por essa cliente ter também o problema no joelho dela, todo esse cuidado ao longo de todo o apartamento, então nós entramos com esse revestimento na lavanderia. E aí, pessoal, a gente sempre chega na lavanderia e fala
assim, meu Deus, que coisa mais linda que ficou. Porque realmente, como ele é uma peça grande, a lavanderia é retangular, pequena, não é uma lavanderia grande, mas no momento que a gente veio com ela no piso, seguimos na parede, nossa, ficou assim, sensacional. Ela cresceu, né? Ela cresceu. Ela parece que aumentou de medida sem ter trocado um tijolo de lugar. Exatamente. E o que é isso? É saber escolher o formato correto, né? Porque se eu colocasse uma peça pequenininha, né, a lavanderia já ia fazer isso aqui. E outra coisa, a grande sacada para mim dessas peças maiores é menos rejunte, menos encaixes de peças. Então traz aquela amplitude maior. Então se tu quer ampliar um ambiente, eu acho que nada melhor do que tu ter peças maiores, porque ela vai te trazer essa ampliação, né? Tu não vai enxergar tanto a marca. E aí, assim, um outro detalhe importante, né, que não dá para ser esquecido, não dá para deixar para depois também, é a questão do rejunte. Porque o rejunte faz toda a diferença, pessoal, na hora de tu instalou o revestimento, está lindo. Se tu colocar um rejunte que não tem nada a ver com a tua peça, que não tem o tom da peça, vai acabar com a estética do teu produto, né, Deia? Vai estragar aquilo que tá lindo, vai ficar duvidoso, né? Então, o que eu sempre gosto de fazer e faço sempre aqui com a Andreia é nós selecionamos os revestimentos, né? O cliente optou, selecionou, ok. Aí a gente faz um teste de escolhas desses rejuntos. A gente pode fazer isso em 2 momentos, tá? A gente pode escolher os rejuntos na hora que nós estamos comprando, né? Selecionando ali os revestimentos, a gente já pode escolher. Ou nós podemos escolher posteriormente, né? Com a peça instalada e quando a gente tem um pouco de dúvida em qual rejunte se adequa melhor ao espaço, nós fazemos pequenos testes, né? A gente compra amostras de rejunte, levamos na obra e testamos na peça. Porque a gente sabe, mais uma vez, que a iluminação influencia bastante. Muito. Então é interessante nós termos esse cuidado. Mas aí, de repente, vocês vão dizer, ai, gurias, mas vocês estão pensando no rejunte. Aí entra o detalhe, né? Que todos os detalhes fazem a diferença. Sim. Então, não é uma coisa pensada separadamente, mas em conjunto. Eu vou dar um exemplo, se vê se tu concorda comigo. Não é o nosso assunto de hoje, não é o nosso foco, mas eu acho que para as pessoas entenderem vai clarear bastante, assim, ó. É a mesma coisa que tu colocar um piso e tu não finalizar com rodapé. Isso. Antes do rodapé e o depois do rodapé são ambientes diferentes. É como também tu não colocar uma persiana, por exemplo. Antes sem a persiana de um jeito, com persiana, ambiente totalmente diferente. E o rejunte traz isso. Ele traz o acabamento, ele traz a beleza, ele vai ressaltar o veio do piso, ou ele vai uniformizar, se de repente a pessoa não quer aquele piso mais marcado, né? No nosso cliente o piso ele é mais marcado e o rejunte ele ficou muito sutil, ele ficou muito delicado, então ele ressaltou a beleza do piso, né? Então é importante sim. Eu acho que os 2 momentos são muito importantes. Acho que sim, o cliente tem que escolher o rejunte no momento que está escolhendo o piso, porque ele está envolvido com aquilo, ele está conectado com aquela questão de cores ali naquele momento, então é o melhor momento dele fazer a primeira escolha. E sim, muito válido também fazer esse teste em obra, aplicar numa partezinha que seja, para ter certeza se aquela escolha foi exata, se vai ser a melhor, porque aqui na loja, né, se a gente tem muita cor, a gente tem muita opção de piso, a gente tem muita interferência de outras coisas que nós trabalhamos e vendemos. E lá na obra, não, ele tá com a interferência do que vai ser o dia a dia dele, com a iluminação já dele própria, iluminação natural também. Então pode dar diferença sim. E eu acho que esses 2 momentos são muito importantes. A gente tem que reforçar também que esse projeto teve vários momentos de escolha, né? Não foi escolhido, já chegou na loja, escolheu. Tem clientes que escolhem no primeiro dia e é normal, eu acho que é importante a gente falar para aquela pessoa que está com dúvida, que de repente está achando, nossa, mas eu não estou conseguindo definir. É natural, acontece às vezes 2, 3 momentos de escolha em loja, conversas, mudanças de ideia no decorrer do processo, assim como aconteceu com esse cliente que chegou com a ideia do 90-90. O casal, um queria um piso mais liso, o outro já tinha visto um piso mais marcado, tinha gostado, né? Se lembra dessa situação. Então, assim, é natural também ter o impasse ali, né? Principalmente quando tem mais de uma pessoa que está fazendo a escolha. Então, isso é super natural. E a arquiteta está aqui para isso, o consultor de loja está aqui para isso, para orientar, para ajudar, para esclarecer, porque a experiência está toda nela, né? Ela tem todo o domínio, todo o conhecimento e, mais do que isso, ela tem a visão de obra pronta, né? Aquela visão que muitos não têm, não conseguem ter, né? Porque não é do dia a dia da pessoa. Então, é diferente, a pessoa que lida, que trabalha com isso, ela entra num ambiente e tu já enxerga
enxerga ele pronto, Já enxerga né? ele pronto, E o cliente, muitas vezes, ele não vai conseguir ter essa visão. Por isso que é tão importante o teu trabalho, sabe? É tão importante isso que tu faz. E esse olhar do todo, né? Do todo. Ela não tá pensando só no porcelanato, ela tá pensando no rejunte já. Ela tá pensando na iluminação, ela já tá vendo o conjunto da obra. Parabéns por esse trabalho. Obrigada. Mas a gente tem mais coisas para mostrar, né, Sim? Temos. E até queria aproveitar um pouquinho, né, enquanto eu tô aqui selecionando ali o outro projeto. A Andrea falou uma coisa muito importante. Nós selecionamos, o cliente vem, ele olha uma vez o produto e ele tem que vir, né? Se ele ficou com alguma dúvida, eu não gosto que os clientes comprem as coisas com dúvida. Eu gosto sempre que ele compre com a certeza, eu gostei, é esse que eu quero. Principalmente quando é uma família, né? Muitas vezes é uma única pessoa que vem escolher. Mas, na maioria das vezes, é uma família. Então, nós temos o marido, nós temos a esposa, nós temos os filhos. E aí, todo mundo tem que olhar e todo mundo tem que participar dessas escolhas, tem que né? ficar bom para todo Tem que mundo, ficar bom né? pra todo mundo. E aí, essa é a parte interessante. Olha uma vez, bom, gostei, mas tenho dúvidas. Vamos para uma segunda etapa, de repente. Vamos olhar. Não tenham medo, né, pessoal, de olharem, de virem, de voltarem, de tirarem as suas dúvidas. O que não pode é vocês comprarem algo que não se sintam à vontade e que não gostaram completamente. Então, eu sempre digo, Deia, o meu cliente saindo lá, atende ele, a Deia sempre atende eles com maestria, com todo cuidado, né? Ela já conhece também o meu jeito de trabalhar. Sim. Né? Eu acho que isso é muito importante, ter um consultor aonde vocês se identifiquem, onde o consultor já te olhou, tu já sabe o que está acontecendo. Eu acho que isso é um detalhe muito importante para quem está escolhendo, para quem está fazendo escolha, para quem está precisando de orientação, que nós trazemos as nossas especificações, a gente vem e traz o que a gente gostaria de aplicar no projeto, mas muitas vezes a gente vai chegar aqui e a Andrea vai dizer, olha, não funciona. Não vai dar certo, porque ela tem a expertise, né? Ela tá aqui todo dia vivenciando, então ela vai trazer esses minuciosos detalhezinhos ali que muitas vezes a gente não enxerga. É uma parceria, né? A gente se completa, tu na ideia, eu na informação, né? Trazendo aquilo que vai ficar funcional, aquilo que vai dar certo. Exato. Porque muitas vezes é aquilo, né, gente? No papel, enfim, tudo funciona. Mas e na prática? Porque a gente encontra níveis e níveis de obras, né? Reformas, principalmente, situações que a gente não está esperando. Exato. Vai quebrar uma parede, encontra uma situação inusitada. E nem sempre a gente tem a ideia que a gente teve vai se adequar àquilo que a gente encontrou lá, né? A gente precisa voltar um passo atrás, a gente precisa reorganizar os pensamentos e a gente precisa dar outro start, né? Recomeçar. E isso sempre se encontra uma solução, né? Sempre tem uma solução para tudo. Eu costumo dizer que eu não sou arquiteta só de projeto, né? Aquela arquiteta que faz o projeto, entrega e deu. Eu sou arquiteta que eu gosto de vivenciar a obra, de fazer o projeto e de ir para a obra. Por quê? Isso, pessoal, tu consegue entender o que tu tá colocando no projeto e o que tu estás aplicando na obra. Então, tu vai pensar 3 vezes antes de colocar uma coisa no projeto e depois entregar para o cliente se vire. Não é assim que funciona. Acho que a gente tem que trabalhar o máximo, né? Para colocar o que está no projeto e ele ser aplicável durante a execução, né? Esse é um ponto importantíssimo. Então, eu sempre digo, eu sou arquiteta que faz o projeto, que está ali vivenciando o projeto, mas que está indo para a obra e vivenciando o que ela colocou no projeto, né? Eu sou testemunha disso. Até mandei uma mensagem. Tu já te mudou para ir? Já pegou tua caminha para ir? Porque realmente porque eu vivencio a obra, né, ela pessoal? vive intensamente. Eu vivo ali para e nunca mais me sobe num vaso, né? Pelo amor de Deus. Pode deixar. Para ver os detalhes. Pode ela é deixar. Detalhista, gente. Ela é detalhista no detalhe. Muito a gente bom. faz umas peripécias de vez em quando. Né? A vida tem que ser ousada também, né? Exatamente. Senão não tem graça. Exatamente. Bom, pessoal, mas agora eu vou trazer para vocês um outro projeto que aqui a gente usou. Eu falei para o cliente, olha, ficaria maravilhoso. E ele disse assim, então eu quero. E ele não hesitou em usar, em nos atender, né? E a seguir ali, porque eu havia colocado no projeto. E eu fiquei pensando, será que ele vai querer, né? Vai embarcar nessa será que viagem? Ele vai embarcar nessa viagem? Até porque nós temos um detalhe bem importante aqui. Esse cliente é um cliente do interior.
interior, né? Nós temos uma mão de obra do interior, que é um pouco diferente da mão de obra que nós temos aqui em Porto Alegre, grande região. O interior é um pouco mais difícil, então a gente tem que cuidar muitas vezes, pessoal, o material que a gente vai trabalhar, o que a gente vai aplicar. Embora os clientes comprem muito aqui em Porto Alegre, né? Eu sempre gosto de trazer eles para cá para comprar aqui, porque acho que aqui tem uma diversidade maior, cores, acabamentos, formatos, né? Qualidade, tudo. Tem eu também, né? Tem não tudo, esquece. Claro, tem tudo. Muito importante. Muito importante, tem Andréia, não esquece gente. disso, Tem pelo Andréia. amor de Deus. Então, quando eu coloquei essa peça, eu fiquei pensando, eu coloquei, será que ele vai embarcar? Ele embarcou no projeto, gostou da ideia, mas eu fiquei pensando, e a instalação? E agora? Aí eu até questionei ele, né? Perguntei, eu preciso que tu questione, que tu veja com o pessoal se eles fazem a instalação dessa peça. Porque a gente também tem que pensar nisso, né? Sim, Não isso é? não instala. Isso não o que a gente instala. faz com piso, né? Se não Exatamente. instalar. Então aí tu vai ter que trocar, aí tu vai ter que mudar. Ou a teria que proposta. mandar uma mão de obra daqui para lá. Exato. O que iria gerar mais custos de obra, né? Daqui a pouco uhum. a gente tem que pensar no orçamento do cliente também, Uhum. né? Porque ele teve ali uma ideia de custo. E se a gente tivesse que levar uma mão de obra daqui para lá, provavelmente dobraria o valor de mão de obra. Eu não vamos entrar em questões de valores, né? Mas acredito eu que, em função de deslocamento, tempo que eles teriam que ficar lá, né? Provavelmente esse valor iria dobrar. Provavelmente. Então é bem importante isso também. Bom, então assim, falando um pouquinho do projeto da casa N+G, foi uma casa onde nós fizemos a reforma completa no interior. Completa, eu digo completa mesmo. Nós não aproveitamos nada da casa, eu acho, para não dizer que a gente não aproveitou nada, nós aproveitamos as paredes externas. Estrutura só, né? Literalmente. E uma adega, pessoal. É uma adega não, uma deixar. cervejeira, tá? Foi uma cervejeira que nós aproveitamos do projeto, que existia na casa. De resto, nada, né? Foi mudado tudo. Então, o cliente também foi um cliente bem decidido, né, Deia? Foi. Ele chegou aqui, gostei desse, Simone, quero esse revestimento, né? E aí, fechou tudo, foi tudo. É que casou muito bem o que estava no projeto, a gente conseguiu identificar na loja as peças, assim, com muita facilidade. Então, assim, o projeto estava muito fiel ao que a gente tem, né? Não era aquele projeto ou aquela ideia que às vezes a gente não encontra, que ele está lá no projeto, mas a gente não consegue a cor, não consegue o acabamento, não consegue o desenho, ali o veio, enfim. E esse projeto estava tudo muito fiel, então assim, foi muito fácil, eu como vendedora, né, foi muito fácil identificar as peças, foi muito fácil demonstrar para o cliente, porque estava muito fiel a tudo aquilo que a gente tem. E isso vem muito da Simone conhecer a loja, né? Ela conhece os produtos, ela tá aqui com a gente direto, não só junto com o cliente, mas como ela já mesma disse, né? Ela vem antes, ela olha o produto, eu acredito que quando tu tá criando, né? Sim, a gente tu já tá pensando, tu te coloca dentro das lojas, né? Não só aqui dentro da Elevato com os acabamentos, mas tu deve te colocar dentro de cada fornecedor, de loja de cada fornecedor, né? A gente precisa especificar, entrar, né? Entrar bem nessa questão de conhecer cada loja, conhecer cada fornecedor e entrar bem no produto que a gente acha que vai caber, vai entrar ali pro cliente, né? Facilita muito, facilita para nós vendedores, facilita para arquiteta, facilita para o cliente, né? Porque é um momento tenso para o cliente, porque ele está fazendo uma escolha aonde não é algo que ele não gostou, vai trocar. Um piso tu não troca da noite pro dia, né? Tu requer várias questões para te fazer a troca de um piso. Então, quando a se coloca dentro da loja e faz essas escolhas baseadas no que nós temos aqui, nossa, facilita muito o processo. O cliente, ele realmente sai bem satisfeito, né? Porque ele encontra o que estava na mente dele, sabe? Não existe a frustração de não encontrei. Nossa, eu queria isso e eu não consegui. Ele consegue, mas isso é um trabalho que já tem que ser feito antes, né? Exatamente. Tem que já ir pensando no momento que fechou o contrato lá com o cliente. Acho que já tem que começar nesse pensamento, né? Sim. E aí, então, aqui na casa N+G, a gente fez essa reforma completa, total, botamos tudo abaixo e refizemos, né? Mais uma vez, uma não identificação com aquela casa onde eles estavam. Eles não se identificavam, a vida deles mudou, tudo mudou. E aí aquela casa continua a mesma. Então, o que nós fizemos aqui? Mudamos todos os revestimentos, gesso, enfim, total transformação. Total, roupa nova, totalmente. Nova. Qual era a nossa ideia aqui? Né? Eu sempre gosto de trabalhar muito isso nos projetos. É trazer revestimentos atemporais. O que seria esse atemporal? Que não importa
tá, pessoal? A época que vocês estejam, né? Não importa o ano, né? A década que vocês estejam, esses revestimentos vão ser para a vida toda. Porque eu não gosto de fazer nada pensando que hoje tu vai fazer e amanhã tu vai demolir e vai refazer de novo. Não. Então a gente tem todo um zelo e um cuidado pela essa questão, né? Do investimento que o cliente faz. Ele faz um investimento muito bom, né? Nessas peças, mas ele também tem algo a longo prazo. Então o nosso quesito aqui foi buscar peças atemporais para a reforma dessa casa, para a transformação desses e, claro, ousar em alguns detalhes, que agora eu vou mostrar para vocês que nós fizemos o nosso maior jogo de ousadia foi para o painel da televisão. Eu quis trazer uma proposta diferente, que foi usar uma peça em grande formato. O que é uma peça de grande formato? Tu pode explicar para nós, é uma lastra? Uma lastra. Pode explicar para nós o que é uma lastra? Nesse caso, nós utilizamos uma peça de 1,20 por 2,50. É um produto de grande formato, é uma lâmina de 7 milímetros, que realmente ele vem para utilizar nesse sentido, né? Claro, ele pode ser piso, ele pode ser parede, ele pode ser um revestimento de uma churrasqueira, de uma lareira. Tu pode fazer o que tu quiser com esse grande formato. Mas a solução que a Simone trouxe neste caso eram ter duas peças aonde que a única emenda fosse a emenda central. Então tu tem uma peça que no pé direito dela, ela tá única, ela tá lisa, não tem rejuntes, não tem nada quebrando ali aquele veio, não tem nada ali que esteja desconectando, entende? Então, assim, no centro também a Simone, né, teve a ideia de colocar um perfil. Que ao invés, né, Deia? Oi. Desculpa te cortar, Capaz. Mas ao invés de nós colocarmos rejunte, tá, pessoal? Porque ele ficou um painel da televisão, como a gente vai mostrar daqui a pouquinho, ele foi um painel feito para televisão. Mas um painel de porcelanato, sim, aí a gente está aí para inovar e criar novos, né? Criar tendências, né? E aí o que acontece? Ao invés de nós colocarmos um rejunte, né? Aquela marquinha para juntar as duas peças, nós colocamos um filete dourado, porque todos os acabamentos da casa estavam em dourado. Então eu trouxe esse filetinho dourado de cima a baixo, né? Aplicado na peça. Bem delicado. Bem delicado. Harmonizou bem muito. Sutil. Porque o veio, ele traz esse dourado, o perfil foi dourado, né? Então ele harmonizou muito, ele fica... É um detalhezinho que eu acho que trouxe uma beleza a mais, né? Uma beleza pra peça. Importante, né? Aproveitar, já que a gente tá aqui, né? E falar disso, dessa peça, além de ser um grande formato, é uma peça que imita uma pedra natural. E a gente vai perceber ali nas imagens, né, que os veios não se conectam de uma peça para outra. E isso acontece, é natural, é assim mesmo que funciona. E isso traz uma beleza diferente, porque traz mais naturalidade, né? Como eu costumo dizer, não fica aquela coisa carimbada, todas as peças iguais. Então ali trouxe uma movimentação, não sei se tu concorda, eu acho que trouxe uma movimentação. Trouxe um movimento. Ressaltou o filete, né? Trouxe então essa beleza ali do filete, fazendo com que ele fique visível e eu acho que isso fez toda a diferença, ele ficar visível, né? E a composição ali depois com o móvel e com o restante, combinação perfeita de cores, né? Eu acho também que aqui agora um pouquinho mais da questão, pessoal, da instalação, tá? É uma peça de grande formato, 1,20 por 2,50. Não é qualquer mão de obra que faz essa instalação, né? Então tem que ter todo este cuidado, não é só especificar, tem que ter uma mão de obra que faça essa instalação. Aqui nós temos um detalhe bem importante que é na hora de fazer os furos, né? Porque ali eu tinha as caixinhas de passagem de luz, né? Da televisão, de elétrica. Sim. Então, assim, na hora também de fazer esses recortes nessa peça, tem que ter um cuidado minucioso. Tem que distensionar a peça, né? Então... E o que seria distensionar a peça, Andréia? Então, a gente tem que fazer pequenas marcações anterior ao recorte, para que quando a pessoa chegue para fazer o corte, essa peça ela não trinque de fora a fora. Então, a gente tem da própria marca dessa peça, né, alguns vídeos explicativos, a gente tem mão de obra também que pode auxiliar. Se o instalador lá tiver com dúvida, então a gente pode passar esses vídeos, a gente pode falar com um instalador que tem experiência no assunto e ele vai explicar, porque cada caso é um caso, né? Então, cada recorte
corte, cada projeto, cada situação vai ser diferente uma da outra, mas os produtos de grande formato, quando precisa ser feito um corte, então é importante lembrar dessa questão de distensionar peça, tá? Que são pequenos furos, pequenos cortes pontuais específicos que precisam ser feitos para que essa peça, na hora de cortar, ela não comece a trincar. Imagina o desperdício de uma peça de 1,20 por 2,50, né, gente? Então, assim, mão de obra qualificada, importante. Se a mão de obra não tiver informação, a gente corre atrás da informação, a gente vai buscar ali o conhecimento para passar, a gente vai buscar auxílio. Então, assim, a gente tá aqui para dar esse suporte, né? Se precisa do suporte, ela me chama. Às vezes eu preciso da Simone para tirar dúvidas, né, em relação a algum produto, enfim, algum tipo de utilização também, eu recorro a ela. E a gente vai fazendo essa troca no dia a dia para depois a gente ter esse resultado final aí com essa perfeição. Um outro detalhe importante também que nós cuidamos na hora de fazer essa escolha aqui é o acabamento da peça, tá? Como nós estamos numa área de sala de estar, né, onde nós iríamos literalmente só aplicar a televisão, que era interessante deixar essa peça algo mais, uma peça decorativa realmente, que aparecesse, né? A nossa ideia também era a pessoa que está, os clientes sentados ali no sofá olhando televisão, que essa peça não tivesse muita reflexão, porque logo atrás, né, eu tenho portas, eu tenho janela, então não poderia estar refletindo. Então nós usamos aqui, acho que foi o acabamento satin também, né? Sim, nesse caso também foi. A gente usou o satin, que não traz essa reflexão como o polido. Claro que a peça polida daria um glow a mais, porém ela não ia ser tão funcional. Então é interessante nós estudarmos essa questão também aqui de funcionalidade das peças. Fora que essa peça com acabamento satin ou acetinado, ela traz o veio, ela traz aquele detalhe do veio mais forte. Embeleza, né? Embeleza, que particularmente eu prefiro. A gente tem o acabamento polido, que deixa aquele mais glow, né? Mas eu gosto dessa ideia do acabamento acetinado, que ele realça a peça. E isso eu acho que faz toda a diferença, porque nós estamos com uma paleta aqui mais, digamos, monocromática, né, dos acabamentos, das texturas de madeira, de piso, e aí, quando a gente põe o satin, ele, né, traz esse glamour ali pra peça, mesmo não sendo polido. Daí a gente trabalha com o glow em outras coisas, como a iluminação, né, e tem um jogo de iluminação pra essa peça. Bom, mas eu quis trazer esses exemplos aqui de projeto, né, pra entender também um pouco de como eu trabalho, de como a gente faz e desenvolve, né? Como eu e a Andrea trabalhamos aqui para atender os clientes, para os clientes poderem ver, se sentirem à vontade. Mas a gente quer também mostrar essas peças, né? Físicas na loja, para vocês conseguirem entender os tamanhos, entender o formato dela, como ela no dia a dia aqui mesmo na rotina ela é, né, Deia? Sim. Então vamos dar uma olhadinha. Vamos. Só queria reforçar, a gente falou bastante de grandes formatos, né? Falamos e intensificamos o assunto sobre isso, porque é uma dúvida constante dos clientes. Acho que é uma dúvida, isso. Mas lembrando que a gente tem os pequenos formatos ali, os tijolinhos, hexagonais, enfim, produto também a gente utiliza bastante. Tem um modelinho aqui tem um atrás. exemplo aqui de tijolinhos, pedras naturais, também a gente utiliza, já utilizamos várias vezes e valorizou muito muitos projetos, né? Mas assim, a nossa ideia realmente hoje era falar mais do porcelanato grande formato, porque a gente tem ambientes ficando menores e peças de piso que estão ficando cada vez maiores, né? A gente tá chegando vários lançamentos e as peças estão chegando de 1,20, 1,60 agora a gente já tem também, outros formatos retangulares, 60 por 1,20 também é uma medida que a gente utiliza bastante, né? Mas a nossa intenção hoje realmente era falar a partir de 1,20 por 1,20, agora a gente vai mostrar essas que peças. É algo que eu uso muito, né? Muito. Eu uso muito. O foco era o projeto, né? Trazer os projetos da exatamente. FIA, aquilo que ela usa, aquilo que ela entende que vai ser usual para o cliente, né? Que vai ficar bonito, que vai ficar bom e que no dia a dia dele ele vai estar muito aconchegado dentro do lar dele. Exato, exato. Então eu acabo usando muito essas peças, eu sempre indico os maiores formatos para os clientes. Claro, priorizando e entendendo o espaço que ele tem hoje, porque eu não vou indicar para ele um formato de, né, que eu indiquei aqui para o cliente, de 1,20 por 2,50, se a casa dele não comporta. A logística, né? A gente pensar na logística, porque um apartamento daqui a pouco, no 14º andar, a logística não funciona, né? A não ser que o elevador seja compatível, mas a gente tem que pensar na questão da logística da entrega também, né? Como que vai funcionar a entrega deste produto. Aqui era uma residência
térrea, onde eles tiraram as aberturas, né? Isso. Então não tivemos problema nenhum, foi super tranquilo. Foi uma obra bem tranquila, Foi uma né? obra bem, muito tranquila. Muito tranquila essa obra. Se fosse aqui num apartamento em Porto Alegre, provavelmente nós teríamos que parar a festa, porque não são todos os elevadores que comportam este tamanho. Então a gente também tem que pensar um pouquinho nesses detalhes. E tem que estar uma aventura de içamento. Que é legal, né? Que é legal. É diferente. É diferente, eu adoro. Assim tem uns vídeos. Vocês têm que ir lá e olhar os vídeos dos içamentos. Dá um medo, gente. Se você é ansioso, vou te dizer. Não olhe. Mas tá tudo certo. A gente tem nós temos, assim, bons parceiros, boas equipes para fazer tudo isso, né? Mas vamos lá, então? Vamos lá olhar as peças. Vamos lá. Sim, quero muito te agradecer por tu ter vindo. Eu que agradeço. Ter aceitado. Pelo convite. Espero que seja o primeiro de muitos, que a gente possa fazer outros momentos como esse. Muito obrigada de todo o meu coração. Eu que agradeço pela oportunidade de poder trazer também um pouquinho dessa experiência que a gente tem, né? Com os clientes, com a loja, né? Com o atendimento, que hoje, além de nós, não é só nós termos uma loja para nós especificarmos, mas a gente tem que ter pessoas capacitadas e qualificadas, né? Para trazer todo o conhecimento delas para nós podermos aplicar. Então, eu costumo dizer que todo o projeto é um conjunto de experiências, um conjunto de especificações, não somente minhas, mas principalmente da Andréia, né, do consultor que está ali te auxiliando, né? É um conjunto cliente, arquiteto e consultor. Tudo isso a gente consegue elaborar e trazer um ótimo produto para o cliente, uma ótima experiência para o cliente. Tá? Então, Andréia, muito obrigada pelo teu carinho, pela tua competência e por estar sempre cuidando aqui de mim e também cuidando dos meus clientes. Obrigada. Eu que agradeço, sim, vai ser o primeiro de muitos. Se Deus quiser. Se gostaram, vão lá, comenta, curta, compartilha, passa para aquela pessoa que está procurando, fazendo reforma, fazendo obra. Segue a Simone lá no Instagram, acompanha ela tem muito conteúdo. Vai ser assim de muito valor para quem estiver acompanhando ela. Muito obrigada. Obrigada.